Eu vou te ensinar como pessoas magnéticas iniciam uma conversa. Quem me pediu esse vídeo foi o Jailson e a Valkyria, que são inscritos aqui no canal. E eu vou dar 5 passos do que você tem que dizer ao conhecer alguém. Para encantar, para conquistar, para ser inesquecível. Você precisa fazer esse passo a passo na sequência que eu vou dizer. E eu vou te ensinar do básico até o surpreendente. Então vamos lá. Passo 1. Olha só, o passo 1 eu vou pular e eu vou voltar com ele só no final, porque você precisa entender todos os outros passos primeiro. Então segura aí. Passo 2. Ao conhecer alguém, você precisa imediatamente fazer 3 coisas importantes. Mostrar que se importa, deixar de ser um estranho e criar intimidade. E você consegue fazer isso dizendo algo simples. Chega até a ser ridículo o que eu vou te falar, mas a maioria das pessoas não fazem essas 3 coisas. E é algo tão simples que você só precisa de 2 perguntas e uma afirmação para fazer isso. Então diga: tudo bem? Eu sou o Gui Fleury. E você? Simples assim, pergunte se o outro tá bem, diga o seu nome e pergunte o nome da pessoa. O problema é que as pessoas geralmente pulam uma dessas 3 coisas. Muitos não perguntam se o outro tá bem, muitos só falam o nome, muitos não falam nada. Parece bobo, mas isso faz total diferença. Quando você mostra que se importa, você tira a primeira trava da pessoa e cria conexão. Quando você diz o seu nome, você deixa de ser um estranho. Pessoas odeiam falar com estranhos. E quando você pergunta o nome do outro, você está colhendo uma informação importante, a da identidade da outra pessoa. E imediatamente vocês criam a primeira camada da intimidade. Em poucas palavras, você consegue resolver 3 problemas ao mesmo tempo. Tem gente que fica vários minutos conversando e não cria a conexão que essas simples palavras fazem. Depois que você fizer isso, vá para o próximo passo. Passo 3. Quando você se apresenta para alguém, diz o nome e a pessoa diz o nome dela, você tem sempre que dizer 2 coisas importantes. Diga: muito prazer e o nome da pessoa. Muito prazer, Carolina. Muito prazer, Pedro. Muito prazer, Joana. A maioria das pessoas até fala prazer, mas não falam o nome da pessoa. E isso é um erro fatal e eu vou explicar a razão psicológica por quê. O seu nome é a palavra mais importante da sua vida, porque é a palavra que te define no mundo. Então você precisa falar o nome da outra pessoa nas oportunidades que você tiver. E eventualmente repetir o nome durante uma conversa. É claro que você não vai ficar falando o nome o tempo todo para não parecer falso ou forçado, mas sempre que tiver a chance, diga o nome do outro e demonstre que é um prazer estar falando com essa pessoa. Depois de dizer isso, vá para o próximo passo. Passo 4. Quando você conhece alguém pela primeira vez, você precisa rapidamente descobrir os interesses do outro, porque pessoas se interessam por quem se interessa pelos interesses delas. Eu vou repetir. Pessoas se interessam por quem se interessa pelos interesses delas. Então, se você descobrir o interesse da pessoa e estimular ela a falar sobre isso, você vai criar uma conexão forte rapidamente. E você só vai descobrir ao fazer perguntas. Então não cometa o erro de sair falando sobre você logo que conhece alguém. Procure sempre fazer perguntas. Eu vou dar alguns exemplos. Eu conheço alguém, me apresento e vejo que no celular da pessoa tem uma foto de fundo com a tela dela e as 2 crianças dela. Imediatamente eu pergunto: você tem filhos? A pessoa não vai apenas dizer tenho. Ela vai dizer: tenho, e você? Ou algo mais profundo como: tenho sim, é maravilhoso, né? Porque quando você fala de algo do interesse do outro, a pessoa naturalmente quer falar mais sobre isso. Ela vai querer se aproximar de você para falar mais. Outro exemplo, você vê que uma pessoa está usando uma camiseta de uma banda e você pergunta: você já foi a algum show deles? Em vez de responder apenas sim, essa pessoa provavelmente vai contar uma história. Se ela foi, ela vai contar. Ela não vai ficar só no sim ou não, ela vai falar sobre isso. E se ela falar só sim, você pergunta: como foi? Me conta. Deixa a pessoa falar sobre a experiência, deixa a pessoa falar sobre o que interessou para ela, porque se ela tá com uma camiseta de uma banda, é porque interessa para ela. Outro exemplo, você vê que uma pessoa está usando uma roupa de academia. Você pergunta: você treina há bastante tempo? Ou o que fez você começar a treinar?
Agora essa pessoa conta uma experiência de algo que ela gosta, ela vai falar sobre isso. Então anota isso. As melhores perguntas não fazem a pessoa lembrar de informações. As melhores perguntas fazem a pessoa reviver emoções. Então, ao conhecer alguém, busque esse tipo de pergunta o mais rápido possível. Passo 5. Depois que você já sabe sobre o interesse dos outros, você vai dar o passo mais importante. Se você quer encantar alguém, assim que você conhece essa pessoa, você precisa buscar a similaridade, as coisas em comum. Então, se a outra pessoa comentou sobre algo que você também gosta, fale sobre isso. Fale do quanto você também gosta. Tente descobrir o que vocês têm em comum. Vocês gostam das mesmas músicas, dos mesmos lugares, têm o mesmo número de irmãos, têm o mesmo jeito de ver a vida, os mesmos valores, os mesmos princípios. Quando você fala pro outro, eu também amo isso, eu também sou assim, eu também adoro fazer isso. Ao dizer essas coisas, você ganha o código de acesso para o coração do outro. Por isso, quando você conhece alguém, busque o mais rápido possível explorar essas semelhanças, porque seres humanos se conectam com quem é semelhante. Se apaixonam por quem é semelhante. Amam quem é semelhante. Opostos só se atraem se forem ímãs. O diferente pode até chamar a atenção, mas o semelhante é o que causa a mais forte emoção. Pensa nisso. E agora eu vou voltar lá pro passo 1. Passo 1. Se você fizer todos os passos que eu já revelei, você vai conseguir ter um poder incrível de encantamento ao conhecer alguém. O passo 1 é opcional, mas pode ajudar a acelerar esse encantamento. Então vamos lá. Antes de dizer, oi, tudo bem? Eu sou fulano. E você? Você pode usar algumas frases que tocam em emoções diferentes. E essas frases podem tocar em 3 pontos principais: humor, elogio específico e ousadia. Eu vou dar o exemplo de cada uma delas. O exemplo do humor. Ah, você tá me seguindo, né? Eu te vi várias vezes já. Tudo bem? Eu sou Gui Fleury. E você? O exemplo do elogio. Adorei esse detalhe nas suas unhas. Tudo bem? Eu sou Gui Fleury. E você? Note que eu fiz um elogio específico. Eu não falei que a pessoa era linda e nada disso. Eu fui específico. Agora o exemplo da ousadia. Até que enfim eu achei alguém tão interessante quanto eu. Tudo bem? Eu sou Gui Fleury. E você? Essa abordagem eu usei quando eu conheci a minha esposa. Eu sei que ela soa um pouco arrogante, mas eu falei de forma descontraída e funcionou. Perceba que quando você traz uma frase antes de se apresentar, você quebra o gelo. Eu sou contra listas de frases prontas porque eu acho que você deve sentir o momento e pensar no melhor para dizer diante desse momento. Mas se você não se sente confortável, vai direto no oi, tudo bem? Diga seu nome e pergunte o nome da pessoa. O básico funciona. E se a pessoa te ignorar, agradeça, porque é o universo tirando alguém ruim da sua vida antes mesmo dessa pessoa entrar. E eu quero muito que você conheça o meu livro A Arte de Encantar Pessoas e também meus outros livros, cursos e mentorias. Eu vou deixar aqui o link do meu site para você ver e escolher a transformação que você quer ter na sua vida e nas suas relações. É www.guifleury.com.br. Vai lá ver que eu tenho certeza que você vai adorar. Te espero lá e no próximo vídeo.